Olá, amigos da Paranormal Ataque. Vocês já ouviram falar de Leonice Fitz? Talvez alguns de vocês que seguem o canal já devem ter ouvido falar dela, né? Uma moça que passou por uma série de problemas paranormais, né? Desde que tinha 12 anos de idade. E sua história na época foi contada nos jornais locais de sua cidade de nascimento e depois ganhou fama nacional, saindo até no programa de domingo chamado Fantástico. Hoje eu vou contar aqui a história dessa menina que acabou morrendo jovem, vítima de um câncer. Em detalhes eu vou deixar para vocês aqui no final do vídeo. Decida o que acontecia naquela época, naquela casa, se era verdade ou mentira. Leonice Fitz nasceu na cidade de Santa Rosa, no estado do Rio Grande do Sul. Leonice, desde muito pequena, já demonstrava que era uma criança especial, diferente de qualquer outra. Criança da cidade ou até mesmo dos pais. Segundo sua mãe, Emma Fitz, ela desde bebê tinha comportamentos estranhos, ainda no berço. Ela não podia ver uma boneca que ficava com a pele toda rocheada, como se estivesse segurando a respiração. E quando completou 6 anos, começou a frequentar o ensino fundamental. E os alunos e professores foram testemunhas do que o Leonice, como criança, considerava uma brincadeira. Natural, aliás, né? Ela fazia os bonés dos meninos saírem voando de suas cabeças. E quando voltava da escola, no começo com os pais, né? Na presença deles, ela fazia com que pequenos pedregulhos rolassem para fora da estrada quando eles estavam passando. E quando chegou perto dos 12 anos, é aí que ela pôde começar a voltar sozinha para casa. E seus colegas de escola também presenciaram, né, os mesmos fenômenos aos quais Leonice acabava achando a coisa mais natural do mundo. E não entendia o espanto deles. Há também um relato de que quando ela nasceu e tinha completado apenas 3 semanas de vida, uma boneca foi colocada, né, do seu berço ao lado, né, e que os pais teriam presenciado que a boneca teria aberto os olhos e chorado. Porém, esse acontecimento nunca foi confirmado oficialmente pelos pais, o que nos leva a crer que foi aí uma notícia falsa, uma fake news, lançada para chamar a atenção. Porém, esses fenômenos causados pela Leonice não ficaram restritos à cidade de Santa Rosa, pelo menos até o ano de 1987, quando a Leonice tinha ele completado seus 12 anos de idade. Mas o que mudou na vida dessa menina, para que os pais considerassem pedir ajuda e chegar ao ponto da imprensa do Rio Grande do Sul e depois o restante do país saber, né, que é a sua história, foi o que? As coisas começaram a piorar na casa da Leonice. Exatamente em novembro de 1987, começando com uma quantidade absurda de papel picado que surgia embaixo da sua cama. E sua mãe, né, acabava de varrer e imediatamente mais papel picado aparecia do nada. Depois começaram os ruídos nas paredes, que eram constantes e não respeitando horário nenhum. Era de dia, era de noite, era de madrugada. Sons que variavam entre pancadas secas nas paredes e arranhões. Lâmpadas. O pai de Leonice já tinha perdido as contas de quantas lâmpadas ele teve que trocar. Não importava quantas ele comprava, se elas estavam acesas ou apagadas, do nada começavam a piscar e lentamente até que piscavam com muita força, muito rápido e a lâmpada queimava. Aliás, ela não queimava, a maioria explodia. Outra coisa que assustava a família eram os pesados baldes de água, cheios de água ainda por cima, que se arrastavam pela casa sem ninguém tocar neles. A família já estava acostumada a ver os baldes de ferro passeando pela casa cheios de água. Mas isso ainda não era tudo, gente. Os colchões da casa pareciam ter vida própria. Eles se erguiam, eles se contorciam e até dobravam ao meio. O mesmo acontecia com as camas. Balançavam e quicavam no chão, como se tivesse assim havendo um poderoso terremoto na cidade, mas que só atingia a casa da família Fitz.
Cadeiras, livros, copos e até mesmo um baú foi visto pela família e pessoas próximas, se movimentando sozinhos, sendo derrubados de estantes ou mesas ou simplesmente voando pela casa. Além disso, objetos domésticos mudavam de lugar na casa sem explicação nenhuma. Então, diante de tantos acontecimentos supostamente sobrenaturais, os pais de Leonice se cansaram e resolveram pedir ajuda. E foram ao único lugar em que eles acreditaram que poderia receber tal ajuda. Eles foram à prefeitura falar com quem? Com o prefeito. E lá eles contaram tudo o que estava acontecendo. E o prefeito, né, vendo no rosto dos dois que aquilo não era brincadeira, porque eles claramente mostravam um olhar que era uma mistura de cansaço e desespero, então o prefeito fez a única coisa que parecia ser a mais acertada. Ele entrou em contato com a igreja católica local e repassou toda a história da família Fitz. E a igreja mandou o homem, né, o padre e parapsicólogo Edvino Friedrichs. Ele tentou tratar Leonice, mas ele ficou profundamente ofendido, porque enquanto ele tentava fazer parar os eventos, né, na casa, a Leonice ria dele. E o padre não quis levar em consideração que se tratava de uma menina de 13 anos, então, né? Tanto quanto enfurecido por se sentir desrespeitado pela Leonice, ele bate o martelo de que ela tem problemas. Segundo ele, em uma entrevista na época, ela tem um desequilíbrio físico e psíquico, e que ela tinha um porão escuro em sua mente que precisava ser controlado. O padre fez o que pôde ao seu alcance, né? Mas ele não conseguiu convencê-la a aprender a controlar os seus poderes de telergia involuntária, que não tem nada, gente, de sobrenatural, mas sim é uma capacidade do nosso cérebro de movimentar objetos com a vontade do pensamento. Após a visita do padre, ela continuou com os fenômenos na casa e ainda começou a se comunicar com o além. Ela dizia, né, que conversava com o seu avô Otto Fitz, que era conhecido aí na região, quando vivo, como um capaz de hipnotizar cobras e amansar bois bravos. Informações que não existem comprovação, tá bom, gente? E como ela se comunicava com o avô falecido, bom, ela fazia perguntas e uma pancada na parede seria sim e duas pancadas seria não. Porém, talvez nem Leonice tivesse certeza de que conversava com o avô. Eu falo isso porque a comunicação dos vivos com os mortos é como um celular pré-pago, sem crédito. Aqui a gente tem que esperar que eles liguem para nós e ainda não temos a certeza de que estamos falando, né, com a pessoa certa. Leonice apareceu no jornal Zero Hora, em rádios locais e até mesmo na Globo, numa matéria do Fantástico. E a famosa cena que ela se encontra deitada na cama e o colchão começa a se contorcer com ela deitada em cima, foi gravada e levada ao ar pela emissora RBS TV Gaúcha. Essa gravação rodou o mundo e muitos alegaram que não passava de um truque barato, mas tudo o que conseguiram foi esbravejar de que tudo não passava de mentira. Mas nunca conseguiram provar nada contra ela. Com o tempo, a história de Leonice foi esfriando na imprensa, né? E ela chegou à vida adulta, maior de idade. Ela abriu um consultório espiritual em Santa Rosa. Ela afirmava a quem ia no seu consultório que ainda tinha os poderes sobrenaturais, mas que agora os tinha sob controle e poderia ajudar as pessoas. Aí em seu consultório espiritual ela dava passes, fazia orações, rituais de cura e dizia canalizar energias da natureza e espíritos de luz. Nessa época ela casou com um homem chamado Armindo Herzog e atendeu em sua própria casa por 10 anos. Nessas consultas vinham pessoas até do exterior.
Os atendimentos só pararam quando a Leonice começou a se sentir muito fraca e foi ao médico fazer alguns exames. Esses exames constataram que ela tinha câncer nos ossos. E ela precisou fazer um tratamento muito exaustivo, muito agressivo contra esse câncer, que a debilitou extremamente. Infelizmente, ela estava perdendo a luta para o câncer. E por algum motivo que não revelou, ela aceitou dar uma última entrevista. Na entrevista, ela se questionava por que ela tinha que ser diferente dos outros. E ainda acreditava que o câncer foi o preço que ela teve que pagar por seus poderes. Nisso, a repórter a questiona se ela ainda tinha os seus poderes e ela responde: está vendo aquela lâmpada acesa? Se eu quiser, posso apagá-la, mas eu tenho medo de fazer isso e não parar mais. Aí quem vai me ajudar? Infelizmente, em 26 de junho de 2010, Leonice perdeu a luta para o câncer. Deixou esse mundo aos 35 anos. Incompreendida por muitos, considerada santa por outros, e charlatã por alguns que acreditam até hoje que conhecem o paranormal e o sobrenatural como a palma de suas mãos, né? A verdade é que existem muitas Leonices espalhadas pelo mundo. Mas, sabiamente, elas se mantêm reservadas para não serem atacadas pelos ignorantes. Eu termino por aqui. Peço seu like, seu comentário, que você se inscreva no canal. O que você acha sobre isso, sobre a parapsicologia, a paranormalidade? Nem tudo é sobrenatural, nem tudo é dos espíritos, gente. Nossos cérebros é uma coisa impressionante que até hoje a ciência não consegue explicar 100%. Fico por aqui, te espero no próximo vídeo. Até mais.